Estamos no livro de João e chegamos ao capítulo de número 7. O Evangelho segundo João, capítulo de número 7. Só para a gente recordar, a gente viu na aula passada com o nosso irmão Ricardo, Jesus ele fazendo a multiplicação dos pães, Jesus mostrando que ele não está debaixo, ou melhor dizendo, Jesus, ele não é limitado em questão de quantidade, mas ele é o Deus da quantidade, o Deus da multiplicação. Jesus também nos mostra que ele é o Deus da natureza, o Deus da gravidade, ele anda sobre o mar. Nada impede esse nosso Jesus, graças a Deus. Depois Jesus ele faz um longo discurso, porque as pessoas procuravam Jesus, mas só que com interesse que não era genuíno, o interesse da parte de Deus. Eles não procuravam Jesus por interesse, pelos ensinamentos de Jesus, mas sim pelo que Jesus podia oferecer, que era o alimento. Como eu disse, Jesus ele multiplicou os 5 pães ali, 2 peixinhos, e alimentou mais de 5.000 pessoas. Então, quem melhor do que um homem desse para nos governar? Quem melhor do que um homem desse que não deixa a gente passar fome, que multiplica? Era essa a visão do povo. O povo estava correndo atrás de Jesus para comer e para beber. E Jesus repreende eles, falando que eles tinham interesse em buscar somente por conta da comida e da bebida. Que chato, né, irmãos? Jesus... as pessoas buscarem Jesus por esse interesse. Jesus ele não mede suas palavras e diz que eles buscam ele por interesse, somente por comer, né? Somente para comer e para beber. E parece ser até um pouco inconveniente, né? Você falar para a pessoa que a pessoa vem aqui só para comer, só vem aqui só para comer só, né? Mas era a realidade, era a realidade. Jesus sabia qual era o pensamento deles, Jesus sabia qual era a intenção deles. Eles criam por um momento ali, porque estava bom, mas esse mesmo povo que falou, mas que discurso pesado, quem pode suportar? Ninguém consegue ouvir um discurso desse. Poxa, o cara fica jogando na minha cara que eu estou vindo aqui para comer, eu estou vindo para comer mesmo, mas não é assim que funcionam as coisas, né? Está jogando na minha cara, falando a verdade? Jesus ele fala, eu sou o pão da vida, né? E quem comer da minha carne, assim Jesus ele vai discursando. Bom, chegamos no capítulo 7, que é a minha aula, que nós vamos ver Jesus, ele não faz nenhum milagre, ninguém é curado, porém o capítulo de número 7 é um capítulo de um longo discurso de Jesus. Jesus dizendo-se que ele é a água viva. Então o que acontece? Depois de Jesus ele ter feito essas coisas, a Bíblia vai dizer que Jesus ele fica ali na Galileia, e o que acontece é que estava se aproximando a festa dos tabernáculos, as festas das colheitas, e tinha 3 festas que eram super importantes para os judeus, que era a do tabernáculo, a festa de Pentecostes e a festa da Páscoa. Então eram 3 festas principais que tinha em Israel, que juntava praticamente o povo, se esforçava para poder vir, independente de onde ele estivesse. Eles se esforçavam para ir para Jerusalém para poder adorar ao Senhor, para poder então ali participar desse ritual, porque os rituais que tinha, as festas que tinha, elas tinham alguns propósitos, e um dos propósitos era de lembrar da história. Tinha basicamente 3 propósitos ali, que era de lembrar da história do povo de Israel, tudo que o povo, né, os seus ancestrais passaram, os seus familiares, sua descendência passou. Tinha o propósito de agradecer a Deus pela colheita que o Senhor tinha dado para o povo de Israel. Então essa festa de tabernáculo também era também a festa das colheitas, porque era próximo ali um tempo, então ele já comemorava a festa do tabernáculo junto com a festa da colheita. Então tinha esse propósito, que era de lembrar
de tudo que aconteceu com o povo de Israel. O segundo propósito era de agradecer a Deus pela colheita que eles receberam. E o terceiro propósito era um propósito messiânico, que apontava para as bênçãos espirituais que o Messias ia trazer. Então, tinha esses três propósitos. O povo de Israel, independente de onde ele estivesse, eles vinham para Jerusalém para poder adorar. Você vê lá no livro de Atos, quando é derramado o Espírito Santo, quantas nações que tinham presente ali, né? Você vê que tinha basicamente 17 nações que estavam ali reunidos no dia de Pentecoste, a festa de Pentecoste. O pessoal era de tudo quanto é canto, eles vieram para Jerusalém para poder adorar o Senhor. Então eram essas três festas principais que tinha. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele como um judeu verdadeiro, e isso é muito importante, porque a gente acha que Jesus ele veio bular a lei, né? Não, Jesus veio e ele mostrou para os fariseus que não era para fazer, não, na realidade é o contrário. Jesus ele cumpriu toda a lei. E quando Jesus ele cura no sábado, ele mostra que o sábado ele foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O problema, e nós vamos ver mais para frente, é que você não podia querer ganhar recursos financeiros no sábado, com intenção de enriquecer. Mas se um animal seu caísse ali no buraco, você não ia tirar? Se um homem, a circuncisão caísse no sábado, você não ia fazer para cumprir os mandamentos de Moisés? E por que o povo estava pegando no pé de Jesus? Nós vamos ver isso mais para frente, porque ele curou no sábado, sendo que Jesus estava purificando também o homem, estava salvando esse homem. Ele estava obedecendo a Deus, não tinha o porquê dessa perseguição. E nós vamos ver no decorrer da história. Eu vou pedir para a Tamires ler para mim do versículo 1 ao 9, do capítulo 7 de João, e conforme ela vai lendo, a gente vai estudando a palavra. Pode ler, Tamires, por favor. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Obrigado. Você vê, Jesus sabia, e como eu disse que Jesus, ele como um bom judeu, e ele não veio bular a lei, mas ele veio cumprir, ele como um bom judeu, ele iria à festa de tabernáculo. Porém, o que estava acontecendo, e Jesus ele sabia, vocês lembram da aula que eu dei, que João capítulo 5, sobre o paralítico do tanque de Betesda? Então, o problema que estava acontecendo aqui, era referente àquela situação ainda, que o que acontece, você vê que a festa dos tabernáculos estava se aproximando, Jesus ele sabia, porém Jesus ele permaneceu ali na Galiléia, ele não quis ir logo de imediato, no início da festa, porque ele sabia que os judeus estavam procurando matar ele. Por quê? Por conta desse milagre que ele fez lá no dia de uma das festas que os judeus tinham, que ele participou, e ele curou esse paralítico do tanque de Betesda. Lembra que ele pegou, curou, era num sábado, os judeus foram questionar o paralítico, que agora já não era mais. Quem te curou? Quem foi o homem que te curou? E Jesus, depois, quando eles ficam sabendo que foi ele que curou o paralítico, eles questionam Jesus, Jesus fala, o meu pai trabalha até hoje, e eu também vou trabalhar. Isso foi o caos. Essas palavras de Jesus foi o ponto inicial da crucificação de Cristo. A partir dali para trás,
os judeus ainda estavam naquela dúvida de, poxa, será que ele é o Messias? Será que ele é o Salvador? Poxa, ele faz os milagres, ninguém faz essas coisas. Nicodemos falando, ninguém faz o que você faz, se Deus não for com ele. Eles estavam maravilhados, porém, né, receoso de quem poderia ser Jesus. Então, quando Jesus diz, o meu Pai trabalha, e quando ele fala o meu Pai, eu disse na aula passada, que os judeus entenderam o que Jesus estava falando, que ele não estava falando o meu Pai como se, Deus é o nosso Pai, o Pai de todo mundo, não, ele estava falando que era o Pai dele. E isso foi o caos, porque isso era uma blasfema para os judeus. Os judeus, como assim? Eu conheço o seu pai, eu conheço a sua mãe, eu sei de onde você veio. Como você fala que teu pai é Deus? Você está se igualando a Deus? Então isso foi uma blasfema, isso foi o checkmate, o ponto inicial para os judeus odiar a Jesus e começar essa perseguição querendo matá-lo. Então quando Jesus está aqui na festa dos tabernáculos, que ele está lá na Galileia, e a gente sabe que a Galileia fica no norte, e a festa era em Jerusalém, no sul. Então o que acontece? Os seus irmãos indagam ele. Então Jesus, poxa, você por que você não vai para a festa? Quem quer ser conhecido? Eles falavam num tom meio que político, né? Como se você tem que fazer as coisas para as pessoas verem. A gente acabou de passar por um momento desse, né? Você vê tantas coisas, panfleto, isso, faz obra, mexe, puxa caminhão e limpa a rua e dá um telhado e pega o cimento e dá e vai fazendo isso. Todo mundo trabalha para poder ganhar um voto e se mostrar ser uma boa pessoa para poder então ser eleito. Era mais ou menos essa visão, tanto os judeus quanto os seus irmãos. E aqui é interessante que eu vou dar continuidade. Não, eu vou concluir esse meu raciocínio, mas você vê que eles indagavam Jesus. Jesus, se você quer ser conhecido ao mundo, você não pode fazer essas coisas em oculto, porque ninguém vai saber. Você tem que fazer lá em Jerusalém. Aqui na Galileia, aqui é uma cidadezinha pequena. Aqui o povo não tem muito estudo. Aqui é o interior. Vai para a cidade grande, vai lá para São Paulo, Jesus. Tu quer se mostrar? Tu quer ser conhecido? Sai daqui do interiorzinho aqui, onde só tem pessoa humilde, vai lá para São Paulo, é mais ou menos nesse sentido que eles estão falando, cidade grande, onde tem muitas pessoas importantes, né? E lá você expõe todos os seus milagres, essas obras que você faz, e você vai ser reconhecido. Aí as pessoas vão te eleger. Parando aqui, eu disse que eu ia analisar um outro ponto, que é muito interessante, que as pessoas têm uma visão, vou falar agora aqui sobre a mãe de Jesus, Maria, que Maria, ela ficou virgem pro resto da vida, né? E não, irmãos, Maria teve Jesus virgem, sim, foi abençoada por Deus, agraciada, teve Jesus virgem, mas depois que ela teve Jesus, Maria, ela casou com José, e ela teve uma vida de casado, então ela teve outros filhos. Jesus teve irmãos aqui em terreno. E eu não estou falando de mim mesmo, mas se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus 13, você vai ver, no finalzinho lá, 51, 53, alguma coisa assim mais ou menos, falando sobre os irmãos de Jesus. Jesus tinha 4 irmãos homens, fora as mulheres, que a Bíblia não fala sobre as mulheres, nome e cita, mas diz, um deles é Tiago. Tiago que está escrito na Bíblia, lá no final, é o Tiago, irmão de Jesus, não o Tiago o apóstolo. Tiago o apóstolo, ele morreu, foi o primeiro mártir. Ele morreu, foi o primeiro apóstolo a morrer. E esse Tiago é irmão de João, esse apóstolo que escreveu o Evangelho. Ele morreu, foi o primeiro a morrer. O Tiago que escreve aqui a Bíblia é o irmão de Jesus. O segundo irmão de Jesus é Judas, o que escreveu lá, sabe, perto do Apocalipse, tem o livro de Judas, não é o Judas Iscariotes que se matou enforcado, é o Judas, irmão de Jesus, que escreveu o livro, que tem a autoria do seu nome, Judas. O outro irmão de Jesus era Simão, e o outro era José. Então, isso você vai ver lá em Mateus 13.
que Jesus ele tinha 4 irmãos e fala que ele tinha irmãs também. Então Maria, ela não ficou perpetuamente virgem, ela teve uma vida de casado normal como qualquer outra mulher, tá? Então Jesus ele tinha irmãos, e esses irmãos, a Bíblia fala que não acreditava nele. Para você ver, né? Como é que pode? Jesus é o irmão mais velho, e ele sempre vai ser o irmão mais velho, né? Tanto da igreja, é o nosso irmão mais velho, quanto dos seus irmãos ali terreno, ele também foi o irmão mais velho, ele foi o primeiro, né? O primogênito, ele é primogênito e tudo. Interessante. Mas os seus irmãos não criam nele, convivia com ele, teve o mesmo ensinamento, via ali as coisas. Eu não sei se tinha uma certa inveja, porque a gente sabe que entre irmãos tem essa competição, e talvez Maria devia ter um grande problema, né, de conciliar, porque ela sabia que ela tinha os seus filhos, mas entre os filhos tinha um Deus ali, que era o Jesus, então ela tinha que saber lidar com essa situação. A gente trazendo para o lado familiar, um lado de um pai ou uma mãe, a gente sabe que a gente tenta fazer de tudo para não há diferença entre filhos. Eu tenho 2 filhas, a minha filha já perguntou já para mim: pai, quem você gosta mais, de mim ou da Luana? E aí? Falo: filha, o pai gosta das 2 igual, eu gosto das 2 igual, assim como eu gosto de você, eu gosto dela. A única diferença que pode ter é de quem obedece e quem não obedece. Se uma obedece menos, né, automaticamente é punida mais. Mas não quer dizer que o pai ama menos ou que o pai ama mais. O pai ama igual. Entendeu? Então você imagina a Maria nessa situação, ela tendo seus filhos, mas tendo que não mostrar diferença entre os filhos. Porque Jesus é filho dela, mas também era o Deus encarnado. Então, os seus irmãos não criam nele, seus irmãos não acreditavam que Jesus, ele era Deus. Então, Jesus fala, eles falam: pô, Jesus, vai lá, se mostra na cidade grande, mostra os teus poderes aí, né? Se você quer ser conhecido, vai lá e mostra. Jesus fala: ó, eu não posso ir, vocês podem ir qualquer hora. Por quê? Porque vocês não apontam o erro deles. Vocês... sabe quando a gente tenta ser legal com todo mundo? Né? É um pouco complicado, né? Porque quando a gente agrada a todo mundo, é que a gente não é verdadeiro. A gente às vezes está sendo um pouco, né? Eu sei que a gente tem que ser flexível, irmãos. Temos que ser flexível. Mas temos que tomar cuidado com essa flexibilidade para a gente não confundir, né? Então, Jesus aponta isso nos seus irmãos, fala: vocês podem ir a qualquer momento, vocês não apontam o erro deles, qualquer hora é hora para vocês podem ir lá, vai visitar, vai ser bem recebido. Ei, aí os irmãos da Galileia, oh, que benção, veio visitar a gente. Mas eu não, eles procuram matar, porque eu aponto o erro deles, eu mostro o erro deles, e é o que acontece. Você vê que Jesus, ele cura no sábado, ele faz todos esses milagres, e ele é indagado pelos fariseus, ali no capítulo 5 de João, ele fala: ó, vocês dizem que obedecem à lei de Moisés, mas vocês não obedecem. E ó, quem vai julgar vocês não é eu, é a lei de Moisés. Porque se vocês obedecessem, vocês iam saber que eu sou Deus, porque a lei aponta para mim. Vocês não obedecem, vocês não conhecem a lei. Entendeu? Então, Jesus apontava. Quando Jesus ele aparecia, e você vai ver aqui no capítulo 10 em diante, você vai ver a preocupação que tinham os fariseus. Porque a Bíblia fala que Jesus fala para eles: ó, vocês podem ir, eu não vou agora, não é o meu momento. Mas Jesus, como um cristão, ou melhor, como um judeu, ele tinha que cumprir, porque isso era uma coisa muito importante para os judeus, né? Então ele tinha que participar. A festa dos tabernáculos, irmãos, como eu disse para vocês, que ela lembrava a história do povo, o que eles faziam na festa de tabernáculo? Eles vinham de todos os lugares do mundo possível, fora, né, de
de Israel, eles se juntavam, se concentravam ali em Jerusalém. Você imagina a loucura que ficava Jerusalém, por tanta pessoa que tinha. E eles montavam cabanas ali no meio da cidade, nas ruas, colocava luz, iluminava, era uma coisa linda de se ver. Você imagina à noite, irmãos, e um monte de cabana, tudo iluminado assim, as pessoas, né? Você vê aquela comunhão entre eles ali e tal, era uma coisa bonita de se ver. Era como se fosse o Natal hoje em dia, que a gente passa e vê luz de tudo quanto é canto, vê luzinha piscando, não é bonito? Você vê, nossa, que bonito, né? Olha, fecho daquela casa como é bonito. Então você vê as luzes, eles ficavam ali e acampavam na rua e tal, para poder lembrar do tempo que o povo de Israel viveu no deserto, em cabanas, entendeu? Então todas as festas que eles tinham um porquê, não era, eles tiravam da cabeça, tinha, né, a Páscoa, você vê quando o povo sai do Egito, então tem todo um porquê, as festas ali que eles comemoravam. Então Jesus fala para os seus irmãos, vocês podem ir lá para a festa, eu não vou agora, depois eu vou, entendeu? Ainda não é chegada a minha hora. Lê para mim, Tamires, por favor, do 10 ao 13. Posso fazer um comentário rapidinho? Sim, se puder fazer no microfone, é melhor. No versículo 5 fala assim: pois nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele, né? Fazendo um paralelo aqui com a nossa vida, as nossas atividades diárias, se a gente for fazer uma peneira, assim, ou levantar uma média, muitas pessoas que denominam-se cristãs, elas não têm como modelo de vida os próprios irmãos. Né? Então, assim, de repente, são pessoas que se inspiram em pessoas do mundo, que buscam conselhos com pessoas do mundo, sempre deixam em segundo plano os irmãos que Deus nos deu. Então, fica um alerta para a gente que o próprio Jesus não tinha crédito. Né? E isso ele mostrou na cruz que não deve ser, e a gente vê o apóstolo Paulo falando sobre o suportar os irmãos, se aconselhar uns com os outros. Então, a gente precisa ter esse cuidado como igreja, em fazer a vontade de Deus, você, sim, considerar o outro superior a você e ter ele como exemplo. Né? Então, vou me inspirar em tal pessoa. Tá, mas tem ao Senhor? Tem Cristo? Não. É irmão? Faz parte do corpo? Não. Então, assim, parece que a gente vive totalmente na contramão dos ensinos de Jesus. Então, aqui a gente vê que os próprios irmãos não criam nele. E que a gente deve fazer o contrário. Então, se aconselhar com os irmãos, se inspira nos irmãos, até porque o nosso padrão de vida não é o mesmo padrão do mundo. Né? A gente não está em busca de riqueza, de prosperidade. Isso vai ser uma consequência, e se for da vontade de Deus. Porque, se não for, a missão é você ser salvo e salvar também o máximo de pessoas que você puder. Sim, é verdade, muito bom comentário. Você pode ler para mim, Tamires, do 10 ao 13, por favor. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Obrigado. Então você vê que Jesus ele foi para a festa. A Bíblia fala que ele não vai no começo da festa, ele chega mais ou menos na metade ali. A festa durava em torno de 7 dias. Então, Jesus ele chega mais ou menos ali no 4º dia da festa, porque se Jesus ele chegasse no início, e Jesus aqui ele já estava um pouco popular, as pessoas já conheciam a Jesus, as pessoas já tinham visto e ouvido os seus feitos. Então, você imagina as pessoas chegando em Jerusalém, o povo recebendo ali, o povo vendo, e os judeus que tinham passado por essa situação com Jesus lá no capítulo 5, os fariseus, com certeza estavam à porta de Jerusalém esperando ali, vendo se Jesus ia chegar, porque aí eles podiam arquitetar alguma coisa, podiam armar uma emboscada para Jesus, que o real propósito deles, o que eles queriam era de matar Jesus, porque Jesus mostrava os seus erros. Você imagina alguém que tem o título de um fariseu, e a gente já falamos que era um fariseu, e todo
o mérito que tinha, né, todo o glamour que tinha, e a pessoa sendo indagada, sendo exposta para todo mundo o seu erro. A pessoa não queria ver Jesus pintada de ouro, porque Jesus mostrava os seus erros, e eles eram perfeitos, eles eram homens que cumpriam a lei, que davam o seu dízimo, que orava não sei quantas vezes, e fazia e acontecia. Então, Jesus ele chega mais ou menos na metade da festa. A Bíblia fala que os judeus procuravam Jesus na festa para ver onde que ele estava. Então eles procuravam Jesus, porque você imagina que se eles não achassem Jesus, antes de Jesus aparecer para o povo, Jesus poderia mais uma vez envergonhar eles, expor o pecado deles. Então vamos tentar achar Jesus antes que a gente cala ele, a gente dá uma prensa nele e fala, é o seguinte, se tu falar isso aqui, já era tu, hein? Se tu falar, não vai ter chance, nós acaba contigo. Vamos dar uma prensa nele, se ele não topar, a gente pega e já termina logo com ele aqui, acabou, ninguém sabe de nada, tudo no oculto. Mas se ele tiver contato com o público, aí já é complicado, porque as pessoas já vão saber que Jesus está por aqui, já vai ter feito algum milagre, alguma coisa. Jesus era conhecido pelos milagres que fazia. Então a gente precisa achar ele antes, para que não aconteça nenhum embate entre a gente, nenhum conflito, e a gente seja mais uma vez envergonhado. Era mais ou menos esse o pensamento dos judeus, o medo que eles tinham. Parando um pouco aqui, irmãos, para a gente poder analisar, que no meio aqui do capítulo 7, você vai ver João ele falando, mais ou menos aqui, três tipos de pessoas ou público diferente que vai estar conversando. Então, para a gente não confundir, o que acontece? Tem esses que são os fariseus que estavam procurando Jesus, os judeus fariseus estavam procurando Jesus para poder matar, para poder, né, calar Jesus. Tem os judeus que era dali de Jerusalém, que sabia que Jesus tinha curado no sábado e sabia que o pessoal estava querendo matar ele, por isso que a Bíblia fala que eles cochichavam, mas não em público, mas eles ali com o vizinho, com o amigo, pô, e aquele Jesus lá, será que ele vai aparecer? Pô, tu viu? Pô, eu acho que ele é o Messias. O cara, não, esse cara é enganador e tal. Mas ninguém falava isso no público, em aberto, ninguém expunha o seu pensamento. Eles falavam ali entre eles, ali, por debaixo dos panos, mas ninguém chegava a tomar a frente com medo do que os judeus fariseu podia fazer. Então tinha o público que era os fariseus, tinha esses judeus que sabiam e estavam cochichando entre eles, que Jesus era ou não era o Messias, o Filho de Deus, e tinha os judeus que vinham de fora, que até então não sabia da arapuca que os fariseus estavam armando para Jesus. Então a gente vai ver no decorrer da história, o porquê eu estou falando isso, que Jesus vai citar que eles estavam querendo matá-lo, e os judeus que veio de fora falou, tu está louco, Jesus? Tu está endemoniado? Quem quer te matar? Porque eles não sabiam do que estava acontecendo, eles caíram de paraquedas ali, não sabiam da armadilha que estava armando para Jesus, e Jesus já sabia. Então, para a gente não ficar perdido no meio da história, tem esses três públicos, os fariseus, os judeus de Jerusalém e os judeus de fora. A gente vai ver essa conversação entre eles ali, o diálogo de Jesus e esses três públicos. Pode ler para mim, Tamires, do 14 ao 24, por gentileza. Corria já em meia festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letras, sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão, tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus,
Um só feito eu realizei, e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas os patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado para que a lei de Moisés não seja violada, por que vocês se indignam contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Obrigado. Você vê então que Jesus ele chega em Jerusalém em silêncio, ele não chega mostrando quem ele era, como seus irmãos queriam que ele fosse ao público e fizesse todas essas maravilhas. Mas no quarto dia, Jesus ele sobe ao templo e ele começa então a pregar. Jesus sabia que ele já podia se expor, porque nesse momento já não tinha como os judeus já arquitetar mais alguma coisa para ele, já estava no meio da festa, o povo já estava ali, já tinha visto ele, agora ele subiu no templo e começou a ensinar, e os judeus que eu disse que veio de fora, estavam se maravilhando das coisas que ele falava, Jesus pregando e falava das coisas de Deus, e falando, se vocês querem realmente obedecer à lei de Moisés, se vocês realmente querem obedecer à palavra de Deus, você vai ver que a palavra que eu prego não é de mim mesmo. Se vocês realmente conhecem as Escrituras, você vai ver que o que eu falo não é de mim, porque eles estavam indignados. Como pode esse homem, que não tem estudo, porque provavelmente ali os fariseus e quem tinha conhecimento devia ter a diferença de vestimenta e mostrava que era um letrado, alguém conhecedor, alguém que era do partido ali dos fariseus, do sinédrio, então tinha todas essas características, e Jesus estava como um homem comum, então eles pegam e, como que pode esse homem que não tem estudo, que veio de Nazaré? Eu até procurei saber o porquê que eles tinham tanto preconceito, né, irmão, com Nazaré. Você já percebeu? Como os judeus tinham preconceito com Nazaré? Eu falei, estava com a Tamires, a gente estava estudando ontem e lendo, e surgiu esse comentário, né, por que eles tinham tanto preconceito com Nazaré, né? Você vê o capítulo 1 de João, quando Felipe vai chamar Natanael, falar, Natanael, vem ver, o Messias chegou e tal. Ele veio lá de Nazaré. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí você vê aqui de novo, eles falando, mas esse homem não tem estudo, não tem conhecimento, vem de Nazaré. Da onde que esse homem tira esse conhecimento? Da onde? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, como Natanael falou, né? Da onde vem? Aí Jesus fala, o que eu falo não é de mim mesmo, o que eu falo foi o que o Pai me deu, e se vocês observam a lei, se vocês obedecem à lei, vocês vão ver que o que eu falo não é de mim, eu falo o que o Pai já enviou. Você vê que Jesus, irmãos, é muito interessante que Jesus, ele nunca falou nada fora das Escrituras, ele não usava o seu pensamento, o que ele achava. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque os judeus, eles eram muito cautelosos nisso. Você vê que eles tinham uma certa resistência em aceitar os ensinamentos de Jesus, porque Jesus ele não usava nenhuma roupa rabínica ali, de algum mestre, alguma coisa, e falava, como é que pode? Se ele não estudou, ele está trazendo esse estudo. E a gente temos que tomar muito cuidado, porque, olhando por um lado oposto que a gente está, eles têm um pouco de razão. Em que sentido? Que nós devemos tomar cuidado com quem nós ouvimos, como a Tamires citou, porque se a pessoa ela vem e fala algo para você, ou prega algo que não está nas Escrituras, irmãos, para mim a opinião não serve. Opinião, eu tenho a minha, você tem a sua, cada um guarda para você, e pronto. A gente não precisa de opinião para poder
fazer o corpo se movimentar, o corpo crescer? Nós temos a palavra. E só a palavra já basta, irmãos. É o suficiente. Tem todos os nutrientes necessários que a gente precisa para poder crescer com saúde e com vida. Então, se você vem com algum conhecimento bíblico, se você prega a palavra, amém, irmãos, glória a Deus. Mas se é uma opinião sua, aí é bom você expor talvez numa conversa, né, ali uma opinião, eu também tenho a minha opinião, eu acho também que o prédio tem que ser pintado de verde, outro acha que o prédio tem que ser pintado de azul, aí isso é uma opinião. Mas, a respeito da palavra, nós temos já as escrituras, né? Tem duas pessoas que querem comentar. O Valmir levantou a mão, depois a nossa irmã Silvana. Pode falar, Valmir. Sim. Sim. Amém. Silvana. Sim. Sim. Essa indiferença que a irmã Silvana comentou, a gente vê esse problema sendo exposto por Paulo na ceia. Que eles estavam praticando a ceia, mas com indiferença. Um comia, chegava, quem tinha comida chegava primeiro, comia, os pobres chegavam com a mão vazia, coitado, já não comia mais nada. E esse não é o cristianismo, porque não tem problema de você ser rico, de você ser pobre. Tiago fala muito bem a respeito disso, e os irmãos estão estudando durante a semana o livro de Tiago, e a gente vê que o pobre se gloria, né, na sabedoria que Deus deu e no poder de Deus, que Deus ele não faz indiferença de pessoas. O rico se gloria na sua insignificância, Tiago fala. Não significa nada a riqueza da pobreza, você ser rico, você pobre, para Deus não faz diferença. Entendeu? Mas não tem problema de você ser rico ou de você ser pobre, que também a gente causa
né? Que a riqueza também é ruim. É ruim para quem tem o coração ruim, que vai expor aquilo que ele tem, né? Você quer conhecer alguém, dá poder para ela, não é verdade? Mas essa era a grande questão que havia em Corinto. E Paulo ele cita: vocês se reúnem não é para adorar a Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas nem indiferença. Se vocês querem fazer a ceia por completo, senta todo mundo ali, quem trouxe, quem não trouxe, senta, repartilha todo mundo por igual, come todo mundo sentadinho e pronto. Pode falar. Sim, sim, é para você ver a significância. Sim. Os judeus, ele tinha muito esse... A gente vai ver mais para frente. Eu não vou conseguir terminar essa aula e eu nem vou ir para o próximo tópico, porque senão vai ficar cortado. Eu vou parar aqui nesse texto que a Tamires leu, e a próxima aula eu continuo. Mas eles tinham essa indiferença. Como eu disse para os irmãos, eu fui ver o porquê, porque Nazaré é uma cidade pequena, uma cidade pequenininha, e o que eles tinham em mente é que nada tão glorioso como o Messias podia vir de Nazaré, porque, poxa, o cara é o Messias, cara, o cara vai vir, você já imagina, e eles eram muito materialistas, então eles já pensavam, para você ver que ninguém aceitava Jesus como Messias. Jesus chegava humilde, um carpinteiro, pô, tá de brincadeira, né? Como assim? Carpinteiro? Pô, achei que o cara vinha, né? Jesus trabalhava na parte de construção civil, né? A gente, trazendo para os dias de hoje, Jesus era da construção civil, deve ter estudado edificações, que nem eu estou estudando aí, edificações. Mas Jesus ele trabalhava nessa área, então até hoje tem um certo preconceito, né? Não sei o que, olha lá o pedreiro, olha lá, pedreiro, não sei o que, pedreiro, e fala com um sentido de inferioridade, e às vezes o pedreiro está tirando 15 mil por mês, 20 mil por mês, é pedreiro, mas está lá, tirando seus 20 mil, pergunta se ele quer sentar lá na cadeirinha no ar-condicionado e ganhar R$1.500 por mês no escritório. Não quer. Deixa eu ficar aqui de pedreiro que eu ganho mais. Né? Então, essa é a questão. Então, eles tinham muito essa indiferença. Eles ligavam muito para isso. Então, Jesus de Nazaré é uma cidade pequena, não é possível que o mestre vai vir de lá. Porque aqui no meio a gente vai ver que os judeus eles tinham algum conflito de pensamento a respeito do Messias. Diziam que o Messias, ninguém saberia de onde ele viria. Eles vão falar, poxa, não é possível, mais para frente a gente vai ver isso na próxima aula, não é possível que Jesus venha de Nazaré. Por quê? Porque a Bíblia fala que, as Escrituras falam na realidade, né, que quando o Messias viria, ninguém ia saber de onde ele ia vir. Outros já dizem, e esse é a profecia oficial, que Jesus viria de Belém, da cidade de Davi. Você vê lá em Miqueias 5, vai estar falando. Sim, você vê lá em Miqueias 5, vai estar falando que o Messias viria de Belém. Entendeu? Então, tinha esse conflito. Uns falavam que não sabia de que cidade, outros já falavam que vinha de Belém, então tinha esse conflito entre eles. A questão é que, voltando ao nosso texto, Jesus, ele pregando, eles se maravilharam pelo ensinamento de Jesus, mas ao mesmo tempo, como é que esse cara fala tão bonito assim? O cara não tem estudo nenhum, o cara não tem conhecimento, de onde que esse cara ele tira essas coisas? Como ele fala essas coisas maravilhosas sem ter estudo? Então, Jesus fala, o que eu falo não é de mim, o que eu falo é o que o Pai me deu. Quem fala de si, ele busca honra para si. E isso é bem interessante, porque realmente você vê líderes, mestres. Tiago fala muito sobre isso. Não queira todos ser mestre. Por que não queira todos ser mestre? Porque você vai ser cobrado com maior rigor. Aí ele vai entrando falando sobre a língua, sobre, que é um leme e tal, e vai no decorrer da história. Por quê, irmãos? Você imagina aqui um irmão que não é mestre, que não dá aula, um professor,
ele talvez tenha intimidade com um, com o outro, e talvez se ele não concorde com alguma coisa, se ele tem um pensamento diferente do que as Escrituras diz, ele pode contaminar um amiguinho dele mais próximo, ele pode contaminar a rodinha de amigo que ele fica, mas o corpo inteiro, não. Já um mestre, se ele tirar uma vírgula, um tio, ele contamina toda a igreja. Por isso que ele vai ser cobrado com maior rigor. Olha a responsabilidade que ele tem. Ele não está ensinando uma pessoa, ele está ensinando toda uma igreja. Então, se ele fala algo errado para a igreja, e talvez os irmãos não tenham maturidade para saber que talvez o irmão errou, pô, o irmão se equivocou, né? E a igreja aceitar aquilo, pode seguir um caminho totalmente errado. E aí acrescentou algo que não estava, ou tirou aquilo que estava, e aí, irmãos, nós sabemos bem essa história. Pode falar, Irani. Sim. 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 É por isso que quando Jesus ele tem um encontro com Nicodemos, ele começa a expor ali para Nicodemos o que é nascer, o que é ter uma nova vida. Nicodemos fala, eu imagino Nicodemos pensando assim, então é isso, Jesus? Não é obedecer todos os mandamentos? Tudo que eu fiz então não serve? Foi em vão? Ele, como um judeu, ele tinha que seguir os mandamentos. A gente sabe disso. O problema é que eles achavam que isso ia trazer a salvação para eles. É essa questão que a Irani falou, é que eles achavam que por eu fazer, eu estou salvo. E hoje nós sabemos que a salvação não é por obras, é dom de Deus. Não é por mérito seu. Tudo que você faz, irmãos, a Bíblia fala que nós somos servos inúteis. Tudo que você faz porque está escrito ali, você tem que fazer, e faz às vezes ainda obrigado, né? Você não faz porque partiu de você. Por isso você é servo inútil. Servo inútil é aquele que você está vendo o copo ali, caído no chão com o suco derramado, ele passa direto e não faz nada. Alguém fala, pô, pega um copo lá e limpa lá. Aí ele, tá bom, aí ele vai lá, pega o copo e limpa. Isso é um servo inútil. Por quê? Porque você não viu já ali com água, com suco, o copo derramado? Por que tu já não foi ali? Esperou alguém mandar para tu ir lá, se tu já viu que está ali? Você está entendendo? Nas empresas, o pessoal vê muito isso, a proatividade do funcionário. O funcionário que é útil é aquele que só faz o que manda. Tem um funcionário que faz o que manda. É o que? É daqui a ali. Tá, eu vou daqui a ali, eu vou daqui a ali. Eu não faço nada além. O cara fala, isso daí para mim não serve. Eu preciso de alguém que seja útil, alguém que faça aqui, faça ali, faça A, faça B. Tem que ser versátil, tem que ter essa flexibilidade, senão para mim não serve. É hoje que as empresas querem. É isso. Entendeu? Pode falar também. Rapidinho, só vou ler o versículo que está lá em 2 Coríntios 4:7, fala, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, né? A gente estava falando sobre, nossa, que maravilha que Jesus falava e que sabor tinha as palavras dele, que demais, apesar da sua humildade. Esse versículo, quando fala que a gente tem esse tesouro no vaso de barro, está falando que Cristo é o tesouro que está dentro de nós, ele é o nosso patrimônio, apesar da nossa insignificância. Sim. Né? Então, por exemplo, você vê, não temos nada, não somos nada, mas o que as pessoas devem sentir e arder enquanto estão na nossa presença nossa, que maravilha, não tem nada, é pobre, mas tem um espírito, tem palavras, te ajuda, te auxilia. Olha que vaso de barro, que fragilidade, que pobreza, que humildade. Mas a gente consegue ver alguma coisa diferente nessa pessoa e Cristo é quem habita dentro dela. Sim, com certeza. Então, para nós concluirmos, irmãos, que a hora já é passada, eles ficam admirados pelo conhecimento de Jesus. Jesus conclui ali
raciocínio, esse raciocínio, né, que ele vai continuar, mas ele conclui esse raciocínio falando: vocês procuram me matar. Aí os judeus falam: tu tá louco, você tá endemoniado, quem quer te matar, cara? Tu tá maluco? Do nada nós estamos aqui se alegrando com o teu ensinamento. Ele falou: vocês querem se matar, porque entre eles estavam esses judeus que estavam querendo matar Jesus, e Jesus então solta isso no público. Os que não estavam sabendo dessa trama, falam que Jesus estava endemoniado, porque quem queria matar Jesus, eles não estavam querendo matar Jesus, realmente não estavam, mas tinha uma situação por detrás de tudo isso. Ele falou: estão querendo me matar? E como eu te disse que aqui tinha 3 públicos, que eram os judeus que não sabiam, os judeus que eram de Jerusalém ali sabiam do que eles estavam tramando, os fariseus, e tinha os fariseus. Então, Jesus fala: vocês estão querendo me matar por um só feito que eu fiz, só porque eu curei um cara no sábado, aí vocês estão querendo me matar. Aí eles pegam e falam assim: poxa, se uma circuncisão cair no sábado, vocês não vão lá e fazem a circuncisão para poder obedecer? Com um intuito de purificação, de aproximar o homem a Deus, né? De se achegar a Deus. E eu não fiz a mesma coisa? Eu não curei um homem também com a intenção de aproximar esse homem de Deus, de purificar, tirar o seu pecado, tirar ali, porque Jesus, ele fala isso para o homem, ele cura o homem e fala: não peques mais para que não te aconteça coisa pior. E a gente percebe que o que essa enfermidade alcançou ele por algum pecado que ele tinha cometido na sua juventude. Então Jesus fala: vai, não peques mais para que não te aconteça algo pior. E essa pessoa automaticamente, você vê que ela crê em Jesus. Então você vê que Jesus, ele purificou esse homem. Ele não ganhou nenhum dinheiro, nenhum recurso, ele não se promoveu, ele não fez nada com essa cura. A mesma coisa, ele está falando: o que vocês fazem, eu também fiz lá, e por que vocês estão querendo me matar? Aí o que acontece é que os judeus que estavam lá, que era de Jerusalém, que sabiam que estavam querendo matar Jesus, mas era muita pessoa. Talvez eles não conseguiram ver um pouco o rosto de Jesus, não lembrava muito. Eles sabiam que o tal de Jesus tinha curado, sabia que tinha esse homem, mas não lembrava muito, tal fisionomia, né? Pode ter mudado alguma coisa e tal. Quando Jesus cita: só porque eu curei um homem no sábado, a eles: opa, não é esse homem que estão querendo matar? Esse é o judeu de Jerusalém. Os judeus que veio de fora: tá louco, ninguém quer te matar. Falaram isso para Jesus. O que era de Jerusalém, quando Jesus expôs isso, eles falaram: opa, é esse aí, ó. Ou é ele que nós quer matar, é ele que o povo quer matar. Você está entendendo? Os 3 públicos. Então, semana que vem a gente finaliza, para a gente poder ver a conclusão desse estudo do capítulo 7, que é muito bom. Jesus, ele não faz nenhuma cura miraculosa, né? Nem nada tão tal, mas ele embate os fariseus e ele vai se apropriar de um ritual que acontecia nessa festa, que era sobre o sacerdote buscar água em Siloé, e ele se levanta aí dizendo que ele é a água viva, né? Então eu não vou falar muito para vocês. Bom, se vocês quiserem ler a Bíblia, vocês vão ver, né, irmãos? Mas venha semana que vem que a gente vai concluir essa aula e a gente vai ver Jesus se levantando e dizendo que ele é a água viva que desceu do céu. Amém? Que Deus abençoe a igreja.